você precisa de restauração. E se vocês não lutar o quanto é tempo, vocês vão continuar caindo no engano e na ilusão das religiões, seguindo promessas que nunca se cumprem. Entra ano e sai ano e não mudam. Seja sincero, pelo amor de Deus. Sempre seja hipócrita, não. Quantos anos você tem esperado promessas e a sua transformação e ainda não aconteceu? Mas eu quero perguntar, existe alguém aqui que está disposto a ser transformado? Então se lança, meu filho. Você acha que eu nasci no evangelho cantando? Não. Eu aprendi a adorar Ele. E você tem que aprender a adorar Ele. Eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a ler a Bíblia. Eu aprendi a andar na presença. Abraão demorou 24 anos. Até chegar o momento que Deus falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro. Eu sei que delonga um tempinho para você acordar na vida, mas se você for duro de coração, que às vezes você não percebe que você é duro de coração, você fica seco, seca. Aí depois vai passar anos, aí um dia Deus te quebranta, tu falou, Senhor, era só fazer isso? Era só ceder o meu coração? Era só ceder o seu coração. Tu apanhou 40 anos no deserto. Era só abrir o coraçãozinho. Ser mais bondoso, ser mais humilde quando ouvir uma mensagem. Se eu estou no meio de um povo cantando, celebrando, porque eu vou ficar emburrado. Não estou sentindo nada, não está sentindo nada porque tu não quer. E não é nem questão de sentir, é questão de ser. Não estou aqui para ficar sentindo, estou aqui para me doar. Isso é fé, eu estou para adorar por fé. Então você tem que começar por fé. Aí depois que você começa por fé, aí você anda sobre as águas. Mas você tem que começar por fé. A pessoa quer começar como? Por emoção? Quer começar por alguma coisa? Começa por fé. E dá a Ele o que você pode. Ele pega essa pequena fé, essa sua imperfeição, e começa a aperfeiçoar isso. É só você dar um pouquinho para Ele que Ele pega isso na mão dele. Um pouquinho que eu dei na minha adolescência. Pai, eu te glorifico, eu te adoro. E fui. Não ia mais para a igreja que meus pais me mandavam. Quando eu fui para minhas próprias perninhas, eu fui cheio do Espírito Santo. E foi muito rápido. Quando você vier para a casa de Deus com amor e com o coração aberto, as coisas mudam na sua vida. Mas às vezes nós viemos por necessidades. Por tantas necessidades. Mas poucos vêm por um propósito. Muitos querem ouvir sobre Deus, mas não querem encontrar a Deus. E nós temos que entender que o tempo está curto. Eu sou um homem muito consciente com o evangelho que eu prego. Se eu não fosse consciente com o Deus que eu sirvo, eu já estaria muito famoso, porque o mundo e a igreja contemporânea, ela dá fama ao homem. Deus dá reconhecimento ao homem. Eu falei, Senhor, eu não quero fama, eu quero o seu reconhecimento. Estou muito feliz. Aonde eu estou muito bem. Mas eu tenho que lutar para que outros alcancem. Então eu me sacrifico, não só por mim, eu me sacrifico pela tua vida que está aqui dentro. Agora você achar que eu estou fazendo um teatro em cima do altar? Pregando dias, sem voz e cansado? E eu estou aqui de volta pregando para vocês de novo. Mas é o amor, é a paixão. Talvez você não entenda, talvez você também precisa sentir. Mas nós que estamos debaixo de um manto e sentimos, vemos a glória do Senhor, eu sinto e vejo o anjo do Senhor aqui. O que eu estou fazendo em cima do altar? Eu estou abrindo dimensões? Atraindo essa presença que está tangível aqui dentro? Para que você seja abençoado.
É para que você seja abençoado. Às vezes 4, 5 horas aqui em cima, prego, canto. E as pessoas não percebem. Ele cantou, ele pregou, ele ministrou na gente, foi embora, não pediu nem oferta. E as pessoas são tolas e não se entregam. A sinceridade, elas não conseguem enxergar a sinceridade. A dureza, o orgulho. Se eu fosse vocês, aproveitava muito a oportunidade de estar nesse momento aqui. Aproveite. Principalmente vocês aqui, vocês acham que Deus levanta um homem para si mesmo? Para a sua igrejinha? Deus nos levanta para as almas. Nós estamos pregando aqui, eu prego aqui, por causa de muitas pessoas que vêm de vários lugares do Rio de Janeiro, às vezes de outros dos estados do nosso país, para vir receber uma palavra de Deus aqui dentro. É para isso que Ele nos ungiu. É para ser sacerdote no altar. É para ministrar o reino, a consciência do Espírito, as revelações que nós recebemos através das Escrituras, dos ensinos, e criar uma estrutura de pensamento em você e fé. E uma vez que o fundamento ele é colocado, você começa a viver aquilo que eu vivo. É a mesma realidade. Se você pega a mesma revelação e a mesma fé te é atribuída, você vai viver a mesma realidade. Mas você precisa passar por um processo. Você está num processo que Deus tem que te restaurar. Restaurar o seu caráter, as suas emoções, a sua vida, te libertar você do seu passado, apagar suas iniquidades, trazer um tempo de mergulho na santidade dele. É processo. Tudo na vida é um processo. E se você não seguir o que o reino te ensina, você vai tentar ficar pulando cerca aqui dentro, vai achar que sou eu que faço alguma coisa por você, que é o poder do homem. Não é o poder do homem. Aqui tem princípios, tem normas, tem revelações que ele faz. Ele faz. Nós somos portadores da glória dele. O vaso em si não tem poder para nada. Mas o dono do vaso é quem faz todas as coisas através do vaso. Se eu tivesse poder para mudar a tua vida, eu desceria aqui, colocaria a mão na tua cabeça, muda. Não. Mas quando eu desço e imponho as mãos sobre você, eu libero algo do mundo espiritual, é porque ele está liberando. Ele está te dando uma condição, está te dando uma misericórdia, está te dando um acesso. Ele está te ajudando. Nós estamos aqui para te ajudar. Mas a única coisa que vai te transformar é a sua entrega. É a sua entrega. O homem de Deus não vai te transformar. A sua entrega a Ele que pode te transformar. Então o homem de Deus ele é o seu auxiliador. Nós somos seus amigos, seus auxiliadores aqui no altar. Eu prego, como Paulo diz, diante da minha consciência, Romanos capítulo 9, diante do Espírito Santo. Hoje eu tive uma conversa com um diácono que vem de uma igreja, conheceu pessoas que foram de ministérios muito famosos, conhecidos. Ele me contou coisas que quando ele foi falando para mim, eu fui ouvindo assim. Eu falei, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo. E ele, quanto mais ele falava, eu comecei a chorar por dentro de mim. E a dor foi tão grande que eu falei assim, eu preciso sair daqui do escritório. Eu preciso orar. Que eu passei 1 hora em choro. Em dor do que eu ouvi. Eu falei, Senhor, eu não consigo acreditar que o Senhor está me falando isso. Eu não vou citar nome de ninguém, de nada. Mas só para você sentir o drama. Só para você sentir o drama. De pessoas famosas contratar seguranças e mandar matar pastores da própria rede. E mandar matar famílias inteiras. E a pessoa que matou falou para ele, eu matei mais de 20 pastores. E começou a me abrir, isso aqui só de falar me dá uma dor dentro de mim. Eu falei, eu não acredito que alguns líderes conseguem chegar na mídia social e falar de uma forma tão arrogante, se tentar me matar, os meus seguranças vão matar vocês. Eu estou parando para analisar. É evangelho? Cadê o evangelho? De um líder ameaçar pessoas, se tentar matar, ele vai matar? É olho por olho, dente por dente? Aumenta mais o microfone para o pessoal me ouvir ali atrás. Aumenta um pouquinho mais. Minha voz está cansada.
Obrigado. Espera aí, você não está entendendo. Um pastor publicou um vídeo, não vou citar nome, estou aqui para melhor do que ninguém. Eu estou só indignado, é só uma indignação. E uma igreja muito conceituada, que é uma igreja muito abençoada, muito estruturada, doutrinariamente todo mundo quer algo que tenha status. E publica assim: curso de hipnose para a cura das suas emoções. Estava lá. É o que está acontecendo nas igrejas, é o que está acontecendo no evangelho da nossa nação. Eles estão substituindo a verdadeira fé por cura interior. O homem fazendo a cura interior. Estão substituindo Jesus pela técnica e o lado profissional dos homens. Vocês vão carregar cada vez mais maldição na vida de vocês. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você pode ter certeza que eu estou te falando. Tá bom, é fácil você olhar para mim hoje e achar que pô, é um homem de Deus ali em cima. Tá. Mais difícil é passar anos dormindo no chão e não vendo nada acontecendo. 14 anos, tá? Morando numa favela, no inferno. Às vezes não tinha o que comer. Eu morava mais no monte do que em casa. A minha família não era fácil. Era muito complicada. Eu tinha tudo para dar errado. Era uma pessoa rejeitada por outros líderes. Eu tinha tudo para dar errado. Mas deu certo porque eu permaneci nele. Eu encontrei o verdadeiro evangelho. Eu vou continuar falando com a sua consciência aqui até você entender. Isso aqui, nós não estamos numa brincadeira de fazer culto para o homem aqui. Mas, infelizmente, o stand-up gospel, o entretenimento gospel, as pessoas vão atrás daquilo que é bom para elas. Não aquilo que é bom para Deus, para o reino. Estamos vivendo um tempo de apostasia e as pessoas não entenderam ainda. Nós estamos passando um abalo global. Eu escrevi num livro Sacudimento da Última Hora e fui ousado para falar sobre os últimos dias. E está acontecendo o que eu profetizei. Está acontecendo. E as coisas vão se tornar cada vez mais rápidas, os acontecimentos mundiais vai ser muito acelerado. Nós vamos entrar na era da tecnologia como nunca antes em todo o curso da história humana. A coisa vai evoluir ainda muito mais do que vocês possam imaginar. Se vocês não sabem, já estão sendo plantados no Brasil, aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, tem uma escola, zero papel. Não vai ter mais papel. É tudo tela. E quanto mais tela, mais aprisionado nós nos tornamos. A raça humana, ela está dentro de um abismo e as pessoas continuam brincando com o pecado. Brincando com o mundo. Continuam presas às mesmas coisas de sempre e não levam a sério a vida delas e o evangelho. Elas estão achando que o evangelho é esse negócio que essas igrejas apostatas ensinou. Vamos fazer campanha para melhorar a tua vida, mas não prega o evangelho para transformar a vida. O ser humano, por que você está aqui dentro? Por que você está aqui dentro? Deixa eu te dar um motivo por que você está aqui dentro. Provavelmente você está sentado perto de uma pessoa que você não conheça. Pessoas que não se conhecem, elas estão aqui dentro. E por que elas estão aqui dentro? Porque elas querem fugir de algo. Elas estão sempre fugindo de alguma coisa. Elas querem fugir dos seus problemas, elas querem fugir de suas contas, elas querem algum escape. Alguns querem alguma melhoria, alguns querem ouvir uma palavra, alguns querem um descanso, cada um tem um motivo, mas você é um ser humano inteligente, consciente, não brinca com a tua vida, porque a vida não é fácil. O céu e o inferno é tão real quanto a terra que você está pisando e está vivendo. Tão real quanto nós que estamos aqui.
Tive muita experiência de entrar dentro do abismo para ver as almas no lago, lá naquele lugar cheio de enxofre. E eu vi com os meus olhos, do meu espírito. E é como se você está fisicamente lá. E eu vi milhares de pessoas nuas, uma em cima da outra, rolando dentro de enxofre. Gritava, eram muitos gritos horrorosos lá dentro. E eu ia lá dentro para buscar uma pessoa que estava viva ainda, para Deus dar a oportunidade para se arrepender. Nós estamos muito fora da realidade do que o Evangelho realmente é. E se eu prego, se eu adoro com todo o meu coração e minha força, que as pessoas acham que a gente está sendo exagerado. Se eu prego uma palavra com uma profundidade, elas olham para o relógio e vão embora. Elas não entendem que isso demorou toda a minha vida para mim ter a palavra que eu estou ministrando. Não é o que eu estou estudando, não é isso. É o que eu estou vivendo, é minha transformação, é minha experiência com Deus, revelada em fundamentos que eu te transfiro. Eu recebo, às vezes eu entro em espírito, eu vejo os anjos me entregando os rolos da palavra escrito para mim. O meu espírito pega aquilo, e quando eu abro a boca aqui dentro, sai coisas extraordinárias, e as pessoas, elas ouvem como se não estivesse ouvindo. Chega ali fora e já esquece tudo que foi falado. E Jesus disse: se vocês guardarem as minhas palavras. E a minha pergunta é: você tem guardado a palavra dele? Se vocês permanecerem em mim, guardarão as minhas palavras. E nós estamos o quê? Sempre nesse jogo do mundo. No jogo das redes sociais, no jogo da economia, no jogo desse mundo. E não percebemos que esse estado de depressão, que tem pessoas aqui depressivas, esse estado de ansiedade, é ausência de comunhão e fé. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por mais legítima que essas coisas sejam para vocês, pelas suas necessidades humanas, você tem que obedecer. Eu não posso estar ansioso e buscar a Deus só por causa dessas coisas. Eu vou ficar aprisionado. Ele ensina, buscai o reino dos céus, Mateus 6, 32 e 33. Busquem o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente fala essa palavra há anos, eu prego isso. E as pessoas não buscam o reino dos céus. Elas não buscam a justiça do reino dos céus. E às vezes achamos que buscar isso é vir num culto. Que isso resolve. Não. Aqui é só ajuste. Ele vai te ajustando. Como eu busquei o reino? Eu busquei o reino quando decidi entregar todo o meu coração para Ele. Jeremias 29, 13, eu sempre falo a mesma palavra: buscar-me-ão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. E eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado por vós. Meu filho, você é uma criatura. Você tem um espírito, você tem uma alma, você tem um corpo. Olha o sistema que é o seu corpo. Olhe para você. Você dorme, você consegue acordar, você sente fome, você come. Olha os seus olhos, quando você está olhando aqui, olha tudo que você enxerga. Quem criou isso? Você tem um Criador. E você tem que conhecer e reconhecer que você precisa estar no seu Criador e conhecer o seu Criador. Nós não podemos ficar perdendo tempo com a carne. Ela sufoca o teu espírito, se esquecemos de Deus. As pessoas estão doentes, enfermas fisicamente, enfermas na alma, enfermas no espírito. E como Deus pode mudar isso? É compromisso, responsabilidade. Muitos vêm no culto porque tem um homem de Deus no culto. Não, eu venho no culto porque tem Deus no culto. E se Deus não tiver com o homem de Deus, não tem nada no culto. Ele está com todos aqui, Ele está nessa casa. Ele opera num corpo aqui. Sozinho eu não faço nada. Eu sou tão dependente do meu ministério, dos meus obreiros, dos meus irmãos que estão aqui dentro, como eles de mim. Porque nós somos um corpo. É cada um fazendo a sua parte, segundo o seu dom, segundo a sua graça.
E nós temos que parar com essa disputa, essa guerra religiosa, essa guerra infernal que o nosso país vive. Coisas terríveis. Quando eu ouvi o nosso irmão falar aquelas coisas para mim, eu falei, eu não estou conseguindo acreditar que você está falando. Eu falei, rapaz. Então isso é um caso. Isso é um caso. Por causa desse tipo de coisa que o Evangelho está sendo blasfemado. E nós estamos numa guerra terrível nessa terra. Está difícil. Então, quando você vê essa pureza, algo genuíno, essa entrega, honre isso. Valorize se você encontrar uma igreja assim. Porque difícil é você pregar para centenas de almas que precisam ser libertas de demônios, libertas na alma do mal, ser regeneradas. É difícil. Por isso que a graça, o amor dele transborda em mim, para que eu olhe para você através dos olhos dele. Então, eu não olho para ninguém com olho de julgamento. Eu só tenho direito de perdoar e amar você, ponto final. Só isso que eu faço. Eu falei, Senhor, me mantenha assim, porque eu cheguei em algo na vida. Olha só, presta atenção. Eu cheguei em algo, em uma plenitude. Eu olho para o mundo, eu olho para tudo. Não tem sentido mais nenhum. Porque você está tão acima disso. Você olha para as pessoas, eu olho para tudo. E eu falei, Senhor, a única coisa que tem sentido a vida para mim hoje é amar minha família, amar essas pessoas, ganhar almas. Eu estava conversando com o pastor Gelson, eu falei assim, eu não preciso abrir empresa, não preciso fazer nada. Eu tenho anjos que me guardam na minha vida financeira. Porque eu conquistei isso através de uma vida de rendição ao Senhor. Então não importa onde eu vou estar no mundo, alguém vai ser usado para me abençoar. Não importa. Não importa. Se não tiver ninguém, o anjo vai fazer aparecer comida, vai fazer aparecer o dinheiro para mim e acabou. Eu já vivo nessa dimensão. Simplesmente assim. E quando eu cheguei nessa dimensão, apareceu um grande anjo e trazia o nome Zion, que é Sião em inglês. E ele me levou, me colocou, e falou, aqui está tudo feito. Então, eu tenho um nível de iluminação que eu falo com as pessoas, eu estou muito acima de tudo que eu estou falando. Mas eu tenho que descer tão baixo, porque eu tenho que descer ao nível do amor e do respeito e da humildade, e olhar para um ser humano simples e te amar, te suportar e sabendo quem você é. E olhar dentro do ser humano, porque o Espírito me revela. Mas este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus. Eu podia me tornar um guru de vocês e um curandeiro. Mas o Evangelho está na hora da gente, vocês, tá? Vocês. Porque quando o povo abrir os olhos e parar de alimentar os gurus com fama, e dar fama para guru, e dar fama para curandeiro, e buscar o verdadeiro Evangelho, a justiça, a palavra, a revelação, a transformação, aí eles vão parar de ter acesso, vão parar de fazer o que acham que pode. Então, você está ouvindo mais empresários pregando para você, não é um pastor mais, gurus, curandeiros, e o povo está escravo. Escravo o quê? 2 horinhas de culto para você ir para a tua casinha. Não tem nada contra isso. Eu estou lutando para isso. Mas em 2 horas, a glória e o Espírito tem que falar, tem que fazer o que tem que ser feito. Não é uma apresentação, não é liturgia de culto. Você está vendo seguindo alguma liturgia de culto aqui? Não, eu estou te pregando a palavra. Porque o que eu falo está baseado sobre as Escrituras. O que eu estou falando? Resumindo, aprenda a seguir a verdade de todo o teu coração. Nós não podemos mais perder tempo com os excessos desse mundo, com os excessos de liturgia,
Você tem que entrar e se entregar. É a hora de você buscar a Deus com toda a tua força, cara. Não, Deus não está te pedindo tua perfeição, Ele está te pedindo tua rendição aqui. Você precisa se render. Fala, eu preciso me render mais. Todos aqui precisam de um novo encontro com o Senhor. Nós sempre precisamos de um novo encontro. Mas eu quero te ensinar um princípio para você. O princípio do altar. Porque se na tua vida você não edificar um altar com Deus, você não vai entender o que é o poder, o reino e a sua glória. Fala, o poder, a glória e o reino. Fala, o reino, o poder e a glória. Essas três coisas você tem que conhecer. E a minha pergunta é, você já conhece ela? Aí, eu como apóstolo e profeta, se eu prego na dimensão apostólica e profética, é difícil. É muito difícil para mim. Porque quando eu estou debaixo desse manto, dessa dimensão, a exigência que cai sobre vocês é grande. Eu tomo mais uma hora do culto adorando, mas vocês não estão entendendo. Não é só o homem ali. Isso é extraordinário. Eu não sou músico. Ninguém me ensinou a tocar assim. Eu não fico treinando nota. Eu fui súbito, eu fui intuitivo, autônomo. E pum! Os anjos me ensinaram a tocar instrumento. No mundo espiritual, ele me entregou um instrumento, era como se fosse o violão, boca de saxofone, a boca do violão, braço de teclado. Não era só um instrumento normal. Saía muitas notas daquele instrumento e eu adorava o Pai. E eu falei assim, eu te dei essa unção. É anjos. É só vocês entrar que desce sobre você. É para abrir dimensões, é para abrir portais, é para arrebentar a força de demônios. Você não está entendendo. Às vezes eu vejo tronos, principados, força maligna. Sabe como é que eu venço? Adorando. Eles não suportam a adoração. E quando você aprender a ser um verdadeiro adorador, você vai ver que muitos tronos, muitas resistências que tem no teu coração, na tua mente, eu não consigo crer, eu não entendo. Você nunca vai ter que entender com a cabeça, você entende com o coração. Se eu fosse buscar uma lógica, eu não teria sido batizado com o Espírito Santo. Eu segui o meu coração, o meu espírito. É o seu coração que você tem que quebrantar. É isso que você tem que se abrir, entrar e se entregar. Seja humilde. Como? Humilhai-vos. Porque Deus dá graça aos humildes. Isaías diz, aquele que habita no alto sublime trono, um trono de querubins, ele também habita com aquele que é humilde de coração e quebrantado. Então você está entendendo que o oposto disso é o afastamento da presença. E se a gente não lutar para se entregar ao coração, o que adianta eu pregar um baita de um sermão bonito e você não entregou o coração? Uma instrução dessa aqui tão simples, às vezes faz mais efeito nas pessoas que um grande sermão. Que alguns pegam, que já está em espírito, e outros... Hã? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Esta altura, eu já era para estar pregando para vocês coisas extraordinárias do reino de Deus. Era para estar falando do ministério dos anjos, era para estar falando do ministério apostólico profundo, era para falar de coisas extraordinárias. Mas por que nos fala? A obediência ainda é manca. As pessoas querem vir no dia que ela acha melhor de vir para a igreja. Elas querem orar quando elas acham conveniente orar. Elas querem ler a Bíblia quando elas têm tempo para ler a Bíblia. Pô, e você quer transformação como, cara? O evangelho não é feitiçaria, não, meu querido. O evangelho de atalho, isso aí é barganha, isso é feitiçaria, isso é mamão, isso é Jezabel. O evangelho verdadeiro vai te colocar você na linha, mas vai te transformar. Você vai sentir dor, vai se esforar, porque está matando a carne. Está crucificando a sua vontade da sua carne. E se você não crucificar e carregar a sua cruz, não existe o evangelho sem cruz. Eu tenho minha cruz.
que eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias, tomar minha cruz e seguir Ele. Desde a hora que eu levanto, durante o meu dia, eu tenho que estar me negando. Eu podia comer o que eu quero, mas não como. Eu podia viajar para onde eu quero, mas eu não vou. Eu podia tirar umas férias de outro país. Eu podia ir embora, mas eu não vou. Eu nego a mim mesmo. Jesus disse em João 17, eu sacrifico a mim mesmo em prol deles. Eu tinha uma mensagem. Nós vamos falar sobre as 4 dimensões do altar. Nós entramos um pouquinho mais na vida de Abraão, nós entramos numa coisa muito mais profunda. Mas vocês não vão suportar essa palavra. Mas eu vou seguir o que o Espírito está me guiando aqui. Outro dia eu prego sobre isso. Porque era uma fundamentação muito mais profunda, porque eu estou em outro lugar com Deus mais profundo. Eu sei que isso aqui enriqueceria meu ministério. Mas nós temos pessoas que estão mancas na fé aqui, que elas não suportam uma palavra dessa. E é melhor falar com você direto assim, bem calmo, do que colocar você em uma palavra, uma exigência agora, e você não alcançar isso. Sabe o que isso aqui significa? Um homem de Deus falando assim com você? Fala, o quê? Zelo, misericórdia, compaixão, amor pela sua alma, sinceridade, fidelidade a Deus. É essas virtudes que tem que reinar sobre nosso coração, nossa vida no altar e na nossa vida coletiva. Aonde estão as virtudes do Evangelho? Aonde estão os cristãos virtuosos, devotos ao Senhor da glória, rendidos, consagrados? E hoje, se a gente fala sobre consagração, elas acham que é um culto na assembleia ou qualquer outra igreja, de tarde ou de manhã, com as irmãs da meia de oração, que colocam o pedido e fala que foi para a consagração. Me chama isso de consagração. O sentido do evangelho genuíno, ele se perdeu. Nós temos belos ministérios pelo Brasil, logicamente. Existem homens ungidos, santos, usados por Deus, tomados por Deus. E hoje eu em oração, eu falei algo com o Senhor hoje. Calma, me acompanha, você vai beber do Espírito. Eu vou orar por você, eu quero te abençoar. A minha função é trazer o perdão de Cristo para você. A minha função é te trazer tanta misericórdia e colocar as mãos sobre você e liberar a unção que às vezes me custa o dia em jejum e oração. Você come o dia inteiro, você fala o que você quer o dia inteiro. Aí você vem para o culto. Aí tem um homem e pessoas aqui que jejuam, passam horas de oração, sofrem, clamam, choram, e você, é como se nada, para elas, para muitos é um teatro. Para muitos é uma coisa sem sentido, não tem sentido, mas eles não sabem quanto custa do nosso corpo, da nossa família, da nossa vida. Você não está entendendo. Eu não estou aqui pregando por dinheiro seu. Se eu fosse exigir salário do ministério, eu teria salário em vários lugares. Mas não. Eu estou ainda lutando, vou começar a lutar ainda mais ainda para levantar recursos para pessoas terem emprego aqui dentro, para ajudar a vida de vocês. Só que a pessoa não está entendendo. Elas acham que pode, por muito tempo, ficar ouvindo, recebendo, sentado confortável. Como se não houvesse uma cobrança no reino espiritual. Há uma cobrança chegando na sua vida. E quando a vida te começa a cobrar, a coisa começa a doer. E se você não se humilhar, vai doer mais ainda. E você pode ficar parado na vida 10, 15 anos e nunca mais você crescer na vida. Por causa da desobediência, da humildade e falta de rendição ao Espírito da graça. A gente não pode desafiar o Espírito Santo, irmãos. Você não pode continuar desafiando a graça. Hebreus é bem claro, Hebreus capítulo 2, se nós pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento e ter sido santificado pelo sangue de Cristo Jesus, já não nos resta mais sacrifício pelo pecado, somente uma ardente expectativa de juízo eterno. Estão pregando um evangelho grátis, não um evangelho da graça.
É o evangelho grátis. Dando uma falsa graça para as pessoas. Essa palavra anistia, está todo mundo aprendendo. Estão dando anistia para as pessoas viver do jeito e entrar e sair do jeito que quer da casa do Senhor. E se você hoje fala francamente uma verdade de uma pessoa, você pode ser processado. Eu corro o risco de ser processado todo o tempo. Você não está entendendo. Eu corro o risco de pregar algo que ofenda alguém e a pessoa pode me processar. Esse é o governo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. Dentro do nosso ambiente, é bem que dentro pode se ofender e pode me processar. E se vocês não sabem, tá? O que mais acontece dentro das igrejas hoje é processo contra líder, igrejas. É uma onda de processos contra pastores, líderes de igrejas. Vai chegar um tempo que os pastores vão querer nem saber mais de igreja, eles vão embora. E está acontecendo isso. Tem muitos homens de Deus que não aguentou o povo, a rebeldia do povo, e foi embora. Eu não estou chamando isso de rebelde, mas estou dizendo que a conduta do povo hoje é agressiva, é resistente. Damos o melhor, damos a estrutura melhor, e as pessoas, alguns parece que está tudo bem, porque você está dando o melhor, então está todo mundo bem, parece que está tudo bem. Mas entra no Evangelho. Começa a revelar a palavra verdadeira, poucas pessoas suportam e querem transformação na terra. Nem todos que dizem seguir o Senhor herdarão o reino dos céus, mas o que faz é a vontade de Deus. E o que eu estou concluindo com isso? Estou te julgando? Não, eu estou te exortando. E eu não estou apontando para ninguém aqui, eu estou pregando para todos que estão aqui, todos estão online. Talvez eu acho que tem umas 1000 pessoas online hoje, né? E eu não abri ainda a Bíblia aqui para você. Mas se o Espírito do Senhor está me dando essa palavra para falar a você dessa forma, e você sabe que isso aqui não é normal, vocês que me acostumam a ver pregando, é porque Deus está chamando e puxando a orelhinha de alguém aqui dentro. Nem que se for um. Nem que se for um. Mas tu toma cuidado com a tua vida. Se Deus para um culto, para tudo agora, para falar isso, é porque Ele te ama. E você tem que se entregar a Ele, de uma forma aceitável e agradável. E Paulo diz que nós devemos andar de uma maneira agradável e aceitável, conforme a fé que recebemos. Para mim, ser um cristão verdadeiro e aceitável é minha conduta. É minha conduta. Eu tenho que suportar. Eu estou no trânsito, eu vejo cada coisa sinistra, os caras com carro comigo. Eu olho e falo, rapaz, o que esse indivíduo está fazendo da vida? A Maria que está comigo, a missionária Maria no carro, está bem. Você está vendo, irmã Maria? Olha só. Eu tenho que fingir que eu não estou vendo uma coisa dessa. Porque eu sou um cristão. Eu não vou descer de carro e brigar com uma pessoa em vão. Eu tenho que aprender a tolerar, eu tenho que aprender a esquecer, eu tenho que aprender a ir para frente. Hoje ninguém quer ser mais prejudicado por causa da fé. Ninguém quer dar uma face para bater, nenhuma, nem a duas. Imagine duas. Vocês estão me entendendo? Eu já dei muita minha face para bater. E não é um tapa que alguém vem bater na minha cara. São as ações, as correspondências do bem que fazemos e elas nos tratam com mal, até dentro da minha família. Até dentro da minha família. Tu dá o bem e você recebe um tapa na cara do mal. Tu dá um melhor. Dá uma indignação? Dá, mas o perdão vem, o amor. Eu tenho muito mais. Estou muito acima. Muito acima. Então vocês precisam tomar uma decisão. Você não está bem na sua igreja? Eu não sei qual de igreja vocês são. Alguns são daqui, outros não são. Como está a sua vida? Como você tem se portado diante de Deus, diante dos homens, diante da sua igreja? Isso é sério. Você acha que você pode ficar visitando as igrejas, que você acha que você pode ficar visitando aqui sem autorização do seu pastor. Se você não está satisfeito de ir lá, saia. Mas aprenda a ter compromisso e integridade de caráter, porque Deus não trabalha com quem não tem caráter. Ele não vai te dar as maiores riquezas, o melhor que Ele tem para você e promessa, enquanto você não se ajustar ao que Ele é. Ele não é o gênio da lâmpada mágica.
O Senhor é o Senhor da glória. Que anjos e demônios estremecem diante dele. Estremecem. E a gente, um mero mortal, comedor de arroz e feijão, achamos que estamos com a razão de tudo. De seguir a vida de qualquer jeito que nós queremos. De falar o que a gente quer. Sentar do jeito que quer, levantar a hora que quer para ir para o banheiro. Ficar mastigando chiclete na hora do culto. E o anjo está do seu lado, quer te abençoar, mas você, está mastigando chiclete? Você não podia louvar mais, não? Sempre queremos se autossatisfazer num culto. Mas um culto é para se sacrificar. E quando você começar a morrer para você, se sacrificar para Ele, a vida, a intimidade, ela nasce em você. E depois tudo se torna mais simples. Eu não vou dizer mais fácil, porque a vida não é fácil, mas se torna mais glorioso. O sofrimento para ter uma vida santa se torna mais prazeroso, porque eu estou com Ele agora. As lutas da vida, as batalhas, elas vão vir, continuam vindo. Mas tudo tem um outro sentido para mim. Não é só uma batalha da vida, mas é uma oportunidade de eu crescer ainda mais, e eu cresço com isso, porque Ele está comigo. E você tem que fazer hoje uma aliança com Ele. E um dia que você decidir se entregar totalmente, é nesse dia que a tua vida começa a mudar. Não estou falando totalmente, sabe o que significa isso? Você quer ir embora de casa? Esquece. Vai ter que suportar. A sua vontade? Opa, você vai ter que parar. E vai ter que tomar uma decisão. Que eu vou ter que suportar por amor a Cristo. Eu vou ter que passar por cima de tudo isso. Eu tenho que sacrificar, eu tenho que sentir dor, eu tenho que sofrer por amor a Cristo. Eu não posso ficar tentando fugir sempre dos meus problemas, fugir da vida, fugir das pessoas, fugir de casamento, fugir dos meus filhos, fugir da minha casa, fugir da igreja. As pessoas estão sendo fugidas. Eu acho que tem fugitivo aqui hoje. Tem alguém fugido aqui dentro que não é possível eu parar 20 minutos já e estou soltando até agora, meu Deus. Será que tem alguém fugido aqui dentro? E Deus está te chamando. Opa! Não se esconda mais de mim. Você não pode mais fugir de mim. É hora de você levantar um altar de consagração na sua vida.